Bom dia. Hoje, seguindo as lives desse mês, que é o mês de junho, que é o mês da conscientização da fertilidade, né? Hoje eu vou falar sobre a preservação da fertilidade. Então, o que significa essa preservação da fertilidade, né? Primeira coisa, é sabido, né, que hoje em dia mudou muito. Então, as mulheres, elas estão engravidando cada vez mais tarde, né? Elas têm engravidado depois dos 30 anos, depois dos 35 anos. Eu me lembro que quando eu tive o João, já tinha muito isso, né? Eu tinha 37 quando eu procurei o médico. Bom dia, Bia. Quando eu procurei o médico para me avaliar, né, para cuidar de mim, porque eu queria engravidar, e eu tinha essa preocupação muito grande de eu ter 37 anos já, né? E aí ele disse para mim: Flávia, hoje na Europa as mulheres com a sua idade estão pensando se querem engravidar, né? De tão comum que estava no mundo, né, já naquela época, a gravidez mais tardia, e hoje tem aumentado cada vez mais. Aliás, nós que trabalhamos com mulheres, né, e que trabalhamos com fertilidade, a gente percebe que cada vez mais vem mulheres mais velhas, né, realmente, com a idade perto dos 40 anos, após os 40 anos, após muitas vezes os 45 anos. Então, como que a gente pensa sobre isso, né? Como que a gente olha para isso? Na medicina ocidental, né, o que eles falam? Que se você está perto dos 35 anos, ou antes, né, em qualquer momento antes, se você não quer engravidar tão cedo, eles falam do processo de congelamento de óvulos. Então, essa é uma forma de você prevenir, né, de você guardar a sua fertilidade. Então, você está guardando os seus óvulos efetivamente. Esse é um processo, então você vai passar por a mulher vai passar por um processo de estímulo ovariano, vai fazer todo aquele processo da fertilização, só que ela não vai fecundar, não vai, às vezes até vai, depende se é um casal já, né, eles podem fecundar e guardar o embrião, né, não guardar o óvulo só, mas enfim, vamos falando da mulher, aí ela vai passar por todo esse processo e vai guardar, vai congelar esses óvulos, né? E aí ela tem mais tempo aí para ela decidir, né? Quando que ela quer engravidar. Agora vamos falar do nosso olhar, né? Então, dentro da medicina chinesa, o que é o aconselhável é você engravidar até os 28 anos. Veja, esses conselhos, esses parâmetros, eles são muito antigos, né? Então, era de uma época que a gente morria com 40. A gente morria com 50, né? Algumas mulheres só chegavam na menopausa, e quando chegavam na menopausa, morriam logo depois. Mas, o que se vê na medicina chinesa? Que a gente vem subindo, né? Fazendo uma formação do seu corpo. Obrigada. Fazendo uma formação do seu corpo, né? E trazendo energia para o seu corpo e construindo, né? Até os 28 anos. Quando chega nos 28 anos, eu começo já a declinar, e aí até eu chegar na fase que a gente chama da fase renal, né, na fase do inverno, né, que é na pós-menopausa. Mas essa queda, obviamente, é lenta. Na verdade, quanto a gente tem fertilidade para chegar até os 40 anos, até 40 e poucos anos? Claro que a gente tem. Porém, a vida que a gente tem levado, ela não ajuda, né? Então, não é só uma questão da mulher ela deixar para engravidar lá com 37, 38 anos. Não é só isso. É uma questão muito além, que é o que ela fez com o corpo dela, com ela, até chegar naquela idade. O que ela fez com o corpo dela até ela chegar ali, naqueles 38 anos que ela decidiu engravidar. Então, e também não é só uma questão de maltratar o corpo, né? Não é só isso.
Vamos lá. Eu posso... qual que é um perfil, né? Um perfil de mulheres que é muito comum no nosso consultório. Mulheres de 30 e poucos anos, perto dos 35, depois dos 35, até 40 anos, que estudaram muito, conquistaram muitas coisas, e aí depois que elas conquistaram isso tudo, elas decidem ter o filho. Só que para conquistar isso tudo, o que ela faz? Ela trabalha muito e não busca o equilíbrio entre o trabalho e o repouso. Isso é fundamental. E mulher, ela tem uma tendência a esquecer que isso é necessário, né? Porque ela quer fazer. Então tem a primeira fase, quando a gente se transforma numa mulher, né, feita, ali próximo aos 20 anos, 21 anos, e aí a gente tem o quê? Faculdade, e depois trabalho, e aí as pós-graduações, MBAs, que são ou finais de semana ou à noite, época de faculdade, quem faz faculdade já trabalha, né? Então, é uma época que você sai de casa muito cedo e volta muito tarde. E aí você precisa viver, não é assim? As pessoas não vivem a vida delas só, elas precisam viver, só vivem na hora da diversão, é isso que elas entendem. Então ela precisa viver. E aí ela tem hábitos de sair durante a semana, dormir tarde, aí vai dormir mais tarde ainda do que o horário que ela já dormiria se ela fosse só estudar. Chega a finais de semana, ela tem que fazer algumas coisas, né? Então, tudo isso é muito importante. É muito importante a gente nutrir as nossas relações pessoais, né? Manter saudável as nossas relações pessoais, a família, os amigos, né? A gente se divertir é muitíssimo importante para o nosso corpo e aí, obviamente, para a nossa fertilidade. Então, é muito importante. O que a gente precisa nessa questão? Do equilíbrio. Então, esse não equilíbrio é extremamente comum. Então, ela faz isso com uma facilidade enorme nos 20 anos, né? E ela cria esse hábito. E ela segue com esse hábito, né? Entrando nos 30 anos. Não estou dizendo que ela não pode sair ou que ela não pode se divertir, tem que deitar, né? Não é isso, né? É só o equilíbrio. Bom dia, querida. É só o equilíbrio, né? Ela precisa de equilíbrio. Então, ela estudou, ela tem que estar junto dos amigos, ela tem que se divertir, ela tem que viajar, né? Mas é o equilíbrio. Eu lembro de uma paciente que eu tive durante um tempo, né? Que ela viajava e ela gostava muito de viajar, tudo, e nas férias ela viajava. Ela muitas vezes ela fazia viagens enormes, assim, de às vezes 20 dias, 15 dias, o tempo inteiro das férias dela. Ela saía do trabalho e já estava tudo pronto para o avião, o voo era logo depois do horário do trabalho dela no mesmo dia. E ela voltava, às vezes na madrugada, o marido levava a mala para casa e ela ia trabalhar depois das férias. É fundamental, isso parece muito legal, né? Nossa, aproveitou até o último momento. Bom dia, Sônia. Aproveitou até o último momento, mas a gente precisa de pausas, a gente precisa se aquietar. Então, uma orientação muito valiosa tenha pausas entre as atividades. Então, se você vai fazer, antes de você sai do trabalho, você vai para a faculdade, ou você sai da faculdade, você vai para o trabalho, arruma um momento dentro do carro, dentro da faculdade, nem que seja sentada na cadeira, se aquieta ali, se percebe naquele lugar. Patrícia, querida, se percebe naquele lugar, né? Se percebe. Eu tô aqui agora 3 minutos, 2, 3 minutos, isso é suficiente. Quando a gente tem 20 e poucos anos, isso é totalmente suficiente.
né? Você parar, você vai fazer uma viagem grande, é muito importante, parece bobagem, mas é muito importante você chegar, desarrumar a mala. Tô ficando velhinha mesmo, né? Tipo vó, para falar tem que fazer as coisas, mas isso é fundamental. Desarrumar a mala, guardar, chegar, ter pelo menos uma noite no seu lugar de eu voltei de férias. Exatamente, eu voltei. Estou na minha casa de novo. Você repensar qual vai ser a rotina, né? Como que vai ser a história. Saiu do trabalho, terminou o dia, vai viajar, é muito importante. Até aquela empolgação, né? Dos momentos antes, da noite anterior, de você estar totalmente voltada só para aquilo, é fundamental. Então, pequenos intervalos, né, de conscientização de onde você está, do momento que você está, como que você está lidando com com a situação, o que está acontecendo ali, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, dentro do nosso olhar, nós somos aqui, na sua grandíssima maioria profissionais, é a orientação. Então ela precisa saber, porque isso é uma coisa simples. É muito simples. Muito simples. Antes de você chegar no carro, 2 minutos, se você está atrasada, não é isso que vai mudar. Cheguei. Cheguei aonde eu estou. Onde eu estou? Estou na faculdade, estou no escritório, cheguei. Essa parada faz parte desse equilíbrio. Faz muito parte desse equilíbrio. Entre trabalho e repouso. A atividade física. É lindo ver, né? Mulheres que conseguem estar fazendo a sua carreira, crescendo na sua carreira, né? Estudando, e ainda consegue fazer atividade física, ela é legal, ela estuda, né? Tem uma cultura, ela é dedicada e ela é bonita e ela cuida. É óbvio que é lindo ver. Porém, é muito desafiante e muito sofrido para o corpo da mulher o excesso de atividade física junto com o excesso de todo o resto. Então, se eu tenho um momento da vida que eu trabalho muito, que eu tenho que ter um equilíbrio aqui nessa atividade, qual é o horário? Por exemplo, não tem jeito. Não tem jeito. Eu preciso fazer atividade física. Por exemplo, eu preciso correr, né? Que é uma atividade extenuante. Então ela precisa correr, ela ama correr e é correndo que ela tem o descarrego, vamos pensar assim, né, do trabalho dela, do estresse que ela tem, né, é correndo que ela tem essa distração, esse esvaziamento, né, esse relaxamento, tá ótimo. Só que aí vamos tentar correr de manhã, em vez de correr à noite? À noite é aquele momento, a mudança, né? Da tarde para a noite é o yin. O yin está chegando dentro do nosso corpo. O yin, ele está vindo, né? Até ele se instalar totalmente e a gente dormir e passar a noite. Como que eu vou... nesse momento, ainda praticar exercício extenuante. Quer fazer exercício à noite? Faça uma musculação, faça o alongamento, yogas, algo que não seja tão agitado, né? Deixa essas atividades que têm uma agitação maior, né, que tem um grande movimento para fazer de manhã, porque de manhã é a hora que a gente está encontrando o Yang, está chamando, e a gente precisa dele para viver, para colocar a vida em ordem, para ter toda a atividade que a gente tem durante o dia. Então é muito importante a gente fazer essa atividade pela manhã. Pela manhã eu vou fazer essa atividade, vou correr, vou andar de bike, vou fazer atividades de dança agitadas, é o ideal, né? Então, até agora, o que a gente tem? A gente tem os pequenos intervalos, né? A gente tem os pequenos intervalos, a gente tem esse Charlie tá me
Me dando trabalho aqui. A gente tem os pequenos intervalos, a gente tem o horário da atividade física mais extenuante. Então, se eu consigo ter um cuidado com um equilíbrio entre trabalho e repouso, e eu consigo administrar o meu trabalho, né, a minha atividade física, é muito importante. Eu já vi mulheres que ficavam sem a hora do almoço para poder fazer atividade física. Então ela saía do trabalho, ela ia para academia e ela comia todo dia algo no carro, assim, que ela trazia de casa, para ela poder fazer a academia na hora do almoço. É possível isso? Claro que é. Né? Você está otimizando o seu tempo, você está usando o tempo que você tem, você não consegue outro horário, mas não é saudável. Manter essa rotina durante muito tempo não é saudável. Está consumindo a energia do seu corpo, consumindo o seu yin. E a gente precisa desse yin. Veja, acabei de falar aqui para minha parceira aqui de casa, meu braço direito. A gente tem, para a gente fazer um filho, a gente precisa de uma célula. A mulher precisa de uma célula. O homem precisa de 300 milhões de espermatozoides. É meio gritante, né, a diferença. Uma célula. Então, a gente tem que cuidar do corpo, porque é só uma célula. Todo mês é aquela uma célula, né? Então, eu preciso cuidar. Eu preciso ser eficiente, né, na formação dessa célula. Não dá para eu gastar o yin, que é o que faz essa célula, né? O yin é o que traz a nossa estrutura física, é o que faz a célula ser bem formada, né? É o que está mais ali profundo. Então, eu preciso dessa formação dessa célula bem feita. Quem faz essa formação? O yin. Se eu desgasto, se eu não descanso, se eu não tenho repouso, esse acalmar, que yin, né? O que acontece? Eu estou desgastando esse yin. Aí eu passo 10 anos, 12 anos, 15 anos, 18 anos desgastando esse yin no máximo que se pode. Aí depois eu quero ter um filho. Às vezes acontece, às vezes não. Muitas vezes não. Então a gente precisa cuidar desse yin, né? O que mais cuida do yin? A meditação, né? Por quê? Por causa da mente. A mente, ela é fundamental. E pensa o quanto é consumido a mente de uma mulher nesse desenho que eu fiz aí, né? É muito, porque ela pensa muito, ela se desgasta, ela não descansa, e ela tem que raciocinar e resolver, e estudar e trabalhar e pensar e crescer e lidar com as questões emocionais, que a gente não é só trabalho, a gente não é só trabalho, a gente também é família, a gente também sei lá, parceira de alguém, né? Namorada de alguém, a gente também é irmã, né? Prima, amiga, a gente nós somos várias coisas, né? Na verdade. Então é importante eu ter essa energia da minha mente, ela é consumida de várias maneiras, né? E então eu preciso nutri-la. Né? E uma forma de nutrir a mente é o quê? Descansando. Então, a meditação é um caminho para esse repouso também. A meditação, ela é extremamente eficiente. Tem vários estudos de vários tipos de técnicas diferentes, vários. 8 semanas de meditação diária de 20 minutos, diariamente 20 minutos, já cria novas conexões no cérebro. Você já começa a ter insights, ideias diferentes do que você já teve. Por conta da meditação. Então, é fundamental a meditação.
Fundamental. Eu oriento todas as mulheres que elas entram no meu consultório, que elas vêm para eu cuidar delas, para eu orientar, para amigas. Eu sou a chata da meditação. Falo muito de meditação, porque a gente precisa olhar para isso, a gente precisa cuidar da nossa mente. E a meditação é um caminho fundamental para nutrir essa mente. Se eu dormir bem, eu meditar, eu ter o meu momento de introspecção, de cuidado, tem várias técnicas, gente, várias. Para citar, vou falar primeiro da minha não, né? Da que eu pratico há 15 anos, mais ou menos. Não, 15 não, o João vai fazer 13. Então, 13 anos que eu comecei a praticar, o primeiro ano de vida dele, que é a meditação transcendental, né? É uma meditação incrível. Você pratica 2 vezes por dia, né? Os efeitos são extremamente... Não falta estudo científico com relação a isso. As meditações budistas, né, tem o zazen, tem outras técnicas, né, de meditação budista também. O mindfulness, que está tão... Eu tenho estudado muito também sobre mindfulness. Ontem, até no grupo de estudos, né, sobre mente, que eu tenho, que é na segunda-feira, ontem a gente faz a última aula sobre mindfulness, né, porque sobre como utilizar, o que é, né, e ontem a gente fez como a gente utilizar essa técnica diante de um desafio, né, seja ele físico ou emocional. É tão simples, gente, na internet, ó, de graça, no Google, no YouTube, você vai ter orientação de como praticar a meditação sem gastar nenhum dinheiro. Talvez não seja a melhor, talvez não seja a que dá um exemplo, um efeito melhor, talvez não, mas ela tá lá, né? E você pode começar a praticar. E depois, né, vai para uma outra técnica melhor, ou melhor para você, né? Porque ela é sensacional mesmo. A gente precisa dessa meditação. Eu vou meditar, sempre medito antes. Hoje não deu. Vou meditar quando a gente terminar aqui. Aí depois que eu vou tomar café, aí que o meu dia vai começar mais ou menos, né? Porque eu tô aqui já. Então, é muito importante isso, a meditação, saber entrar dentro. Eu costumo dizer, e é uma coisa que se diz também, ver memes com isso, né, que quando você ora, você fala com Deus. E quando você medita, você escuta. E isso é muito maravilhoso na nossa vida, só por Deus, né? Só por Deus. A atividade física regular e saudável é uma outra forma de manter a nossa saúde, né? De manter a nossa saúde, cuidar da mente, cuidar do corpo, né? Sem ter grandes desgastes. Então, eu preciso ter fazer atividade física sem ter grandes desgastes, né? Então, no equilíbrio também. Aí agora, se você gosta muito da atividade física e você quer praticar, como se tem hoje as maratonas, as corridas e tudo isso, então aí a gente precisa de um plano para você fazer isso tudo sem gastar demais a sua energia, né? Então aí o nosso trabalho entra muito, né? Porque aí a gente vai cuidar disso e dar as orientações necessárias de alimentação, a acupuntura, usar a acupuntura como uma ferramenta para guardar, né, a sua energia, fazer manutenção da sua saúde, é algo assim incrível realmente, né? Incrível mesmo. Que mais? A alimentação. Olha, a base da nossa fisiologia é o sangue. Não tem. A gente gasta muito sangue por conta da menstruação, por conta da amamentação, né? Então, a gente gasta muito sangue durante a vida. É a base nossa, né? A base da nossa fisiologia, como a gente trabalha, como a gente funciona.
é através do sangue. Então, é fundamental cuidar. É uma pena mulheres que vivem de consumir apenas uma comida crua, né? É muito importante a gente colocar o cozido dentro, junto. Se você não tiver tempo, era melhor tomar um caldo do que uma salada. É óbvio que isso vai depender muito do biotipo, das características particulares de cada mulher, né? Mas se tivesse que escolher, seria muito mais saudável para as mulheres o cozido do que o cru. Não é que precisa eliminar o cru, mas precisa misturar. Né? Esse hábito que a gente acabou criando aqui muito no Brasil, de comer a salada antes, né, da comida, também não é muito saudável. O ideal é comer junto. Né? Quando eu como junto a salada junto com a comida quente, eu já vou aquecendo, eu vou ajudando o meu organismo, ajudando o meu baço a digerir. Se eu coloco para dentro somente comida fria, meu corpo vai ter que gastar a energia dele para aquecer aquela comida, aqueles nutrientes, né, para poder ele absorver como a gente deseja. Na hora que chega a comida quente, não consegue. Então tem muita gente, por exemplo, que vai fazer dieta. E às vezes emagrece, começa comendo assim, emagrece no primeiro, depois para. Por que que para? Porque o baço cansou. Eu preciso do meu baço inteiro, forte, para conseguir fazer com que eu emagreça. Se ele não está forte, firme, não vou emagrecer. Então aí eu começo a comer só comida crua, eu estou enfraquecendo cada vez mais o baço. O ideal é que eu coma no mesmo prato, é só isso. Coma no mesmo prato, coma salada, come a comida quente, o grelhado que seja, mistura na salada legumes ou verduras cozidas, tenha sempre um refogado ali. Isso é muito importante para a nossa saúde, para a saúde da mulher. E seja ela com 12 anos, seja ela com 51 como eu. Então, nessa fase, qualquer momento da vida da mulher, o cozido sempre tem que estar próximo, o equilíbrio ali, né? Em alguns momentos a gente pode precisar cortar totalmente o cru, tirar o cru totalmente, deixar a mulher só comendo só o cozido, né? Só o caldo, mas nem sempre, né? Mas o equilíbrio daí é muito importante. O sono. Quem é o que sem dormir? A gente não é nada sem dormir. Então, dentro do nosso olhar da medicina chinesa, é fundamental esse equilíbrio, que entra dentro de um equilíbrio que a gente precisa fazer, que é do yin e yang do nosso corpo. Então, para eu conseguir equilibrar o yin yang, como é que eu faço esse equilíbrio? A primeira coisa, eu preciso regular o ciclo circadiano, eu preciso deixar ela bem de dia e ela bem de noite. Então, ela fica bem acordada durante o dia, ela tem plena força da razão, da mente dela durante o dia, e ela consegue repousar com tranquilidade e qualidade durante a noite. Esse é o primeiro sinal de eu equilibrar yin e yang, né? Como é que estão os sintomas dela? Então, dentro do nosso olhar, né, enquanto profissionais da medicina chinesa, é importante a gente quais são os sinais que essa mulher está me apresentando, né? Quais são esses sinais que essa mulher está apresentando para mim e qual o desequilíbrio que está entre o yin e o yang ali? É fundamental que eu cuide desse equilíbrio para que lá na frente ela consiga engravidar como ela deseja. Cada vez eu falei das mulheres que a gente atende, que são mulheres mais velhas, querendo engravidar, já perto dos 40 anos, depois dos 40 anos, mas também é cada vez mais comum a gente encontrar meninas, muitas vezes, de 28, 30, 32 anos, já com quadros de infertilidade. É cada vez mais comum, por conta desse mundo todo aqui que a gente vive, que é todo diferente, né? Ele é todo mais agressivo pra gente. O que mais? Falei da alimentação, falei do sono, falei da atividade física, do equilíbrio. Eu acho que esses são os grandes fundamentos, né? Pra gente
cuidar dessa mulher, para a gente poder orientar, né, essas meninas que aparecem no nosso consultório, a gente poder orientar as mães das meninas, a gente poder orientar a família, quem está próximo da gente, né? Às vezes uma palavra que você fala, é melhor, viu, você tomar cuidado com isso, né? Já vai colaborar para ela ter aquilo na mente dela, sabe? Para ela ter aquilo na mente dela e ela saber que ela tem que estar alerta com relação àquela questão, né? Porque ela tem que pensar sobre isso. Então eu agradeço muito a presença de todas vocês aqui esse tempo todo. Se você chegou até aqui, eu estou falando isso para quem assistir depois, né? Compartilha esse vídeo, né, com quem você puder. Curte aí, que me ajuda bastante, né? Como eu vou colocar no YouTube também. Então, se você não segue ainda, segue lá meu canal. Aliás, quem está aqui, se vocês não conhecem, eu tenho lá um canal do YouTube que está sendo enriquecido, né? Marília querida, muito obrigada, viu? E é sempre bom ter alunas como você. Tem várias de vocês aqui hoje. É isso. Um beijo grande. Até a semana que vem.